Minha diretora, 3 acidentes de ontem para hoje, um fatal no final de semana. 3 mortes no trânsito, totalizando o que em janeiro, na verdade aqui já entra dados para fevereiro, mas janeiro finalizou com 20 mortes. Comparado ao mesmo período do ano passado, foram 15, 5 a mais. É alto. Ô Ana, me ajuda aqui por gentileza. O que, Márcio, já está na tela, bom trabalho a vocês dois. Aqui se atribui esse aumento disparado aí nas mortes no trânsito, mais ocorrências, muitos mecanismos para tentar diminuir essa condição, essa realidade, foi realizado com a instalação de semáforos eletrônicos, com fiscalização eletrônica, e tudo mais quanto há. E o que falta para a gente trabalhar aí nessa realidade e diminuir esse problema? Bom trabalho para você, para o Márcio Pinto, ao nosso entrevistado. É com vocês dois, fica à vontade, usa o tempo que precisar. Boa tarde para você, Eduardo. Terça-feira e a gente fala sobre acidentes no trânsito. É por isso que a gente se encontra aqui no bairro Adrianópolis, na Avenida Mário Ipiranga. Agora, esses dados que você citou agora há pouco, referente ao mês de janeiro, exatamente. Um dado muito alto, hein, Eduardo? 20 mortes foram registradas em janeiro deste ano de 2026. Em comparação com janeiro de 2025, teve um aumento aí de 33%. Em 2025, ou seja, no ano passado, nesse mesmo período, foram 15 mortes fatais. Agora, sobre essa situação agora desse ano, desse mês de janeiro, desses 20 casos, 12 foi referente à motocicleta, ou seja, acidentes com pessoas que estavam em uma motocicleta. Agora a gente frisa também sobre a localização. Tem trechos que acontecem com mais frequência, acidentes fatais e também acidentes ali, uma colisão, um atropelamento. E entre essas avenidas principais, a primeira está ali, Avenida Torquato Tapajós. Inclusive, no mês de janeiro, foram registradas 3 mortes. A gente traz agora um caso muito recente referente a acidente de trânsito que aconteceu envolvendo um micro-ônibus. O motorista desse veículo acabou perdendo o freio e então esse micro-ônibus atingiu a lateral de uma residência. Por sorte, ninguém ficou ferido. Esse caso aconteceu na Avenida Alfredo Nascimento, no bairro ali na zona leste de Manaus. E um outro caso recente também envolvendo morte, mas dessa vez agora, nesse mês de fevereiro, aconteceu ontem ali no bairro Lago Azul. Uma jovem de apenas 22 anos, identificada como Letícia Pereira, ela morreu. Ela estava na garupa de uma motocicleta. Quem estava conduzindo esse veículo era o esposo dela. Infelizmente, ele acabou colidindo contra um ônibus e ela não resistiu aos ferimentos e morreu. Durante toda aquela aflição, as pessoas que estavam dentro do veículo, dentro do ônibus, os passageiros, desceram, tentaram ajudar, acionaram o SAMU, mas infelizmente já era muito tarde, Eduardo. Então já soma mais um caso recente envolvendo morte no trânsito. Agora, para a gente explicar um pouco mais sobre esses dados, a gente convida nesse momento o nosso entrevistado, Manuel Paiva, ele que é especialista de trânsito. Muito boa tarde ao senhor. Já de primeira mão, gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre esses dados, principalmente envolvendo agora, janeiro, 20 mortes registradas. Boa tarde a você, telespectador. Esse mês de janeiro, esse início de ano tem sido trágico. Nesse final de semana, do dia 6 ao dia 9, mais de 160 pessoas deram entrada na rede pública de saúde do Estado. Dessas 169 pessoas, em torno de 129 foram motociclistas. Dentro desse, 3 pessoas morreram como motociclistas. Nós continuamos matando muita gente nas ruas. As ruas mais violentas da nossa cidade. O primeiro lugar empatado é a Torquato Tapajós, conjunto Constantino Neri, depois o Rodoanel Metropolitano e em terceiro lugar vem a Avenida Governador José Lindoso, Avenida das Flores, Avenida das Torres. É necessário que a velocidade, a imprudência, a falta de postura em defesa da vida têm sido as principais causas dessa mortalidade que está ceifando pessoas novas, pessoas que estão ainda na idade economicamente ativa, produtivas.
pessoas jovens que poderiam tudo, estão deixando esse laço nas suas famílias. O que é preciso fazer? Um processo, Ana, de educação, de conscientização, um processo de respeito à vida. O segundo aspecto, é necessário intensificar uma fiscalização presencial nas vias. As blitz antecipadas, a presença do agente de trânsito, a presença do policial da companhia, do batalhão de trânsito nas vias, fazendo as blitz preventivas, campanhas de esclarecimento, campanhas educativas de informação para que a população se conscientize. E, acima de tudo, fiscalização eletrônica. É necessário conter a velocidade, diminuir a velocidade. É necessário conter se furar semáforo vermelho. É necessário conter fazer manobras em vias não adequadas. Claro que é preciso também fazer uma boa manutenção do sistema viário. É necessário também fazer a sinalização, principalmente em bairros mais carentes. Nós ainda temos muitas ruas em Manaus, nós ainda temos muitos bairros, principalmente na periferia, que necessitam de sinalização horizontal, vertical, semafórica. É preciso priorizar as pessoas, é preciso dar prioridade ao pedestre, ao usuário do transporte público, à pessoa de baixa mobilidade, ao idoso, ao deficiente físico, à mulher grávida. Esse é o foco. Proteger a vida das pessoas. Nós temos que ter esse foco, porque senão nós vamos repetir o maior número de acidentes que nós já tivemos em Manaus, Ana. No ano de 2024, 346 pessoas perderam a vida. Foi o maior número nos últimos 26 anos. Nós não podemos repetir esse número. No ano passado, de 2025, se nós compararmos com 2024, nós tivemos um abate em torno de 20% do número de vítimas. Foi muito pouco ainda. É necessário essa meta alcançar de 50% de redução a mais. Nós precisamos salvar as pessoas. Nós precisamos diminuir o número de pessoas internadas. Nós ainda temos muito acidente que tem levado as pessoas às UTIs dos hospitais a ocupar os leitos hospitalares da rede pública. Nós temos que lutar pela vida. Vale a pena viver, vale a pena preservar a vida do nosso cidadão, do nosso morador. Exatamente. A gente volta a falar, a frisar também que antigamente eram 27 equipamentos fiscalizadores eletrônicos e agora mais 34 foram instalados em todas as zonas de Manaus, justamente para tentar prevenir. A gente tem dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana em que teve uma redução em acidentes de trânsito desde a instalação desses equipamentos em cerca de 20%. Eu gostaria que você explicasse para a gente sobre essa medida preventiva que até então aparenta ter reduzido, mas já nesse mês de janeiro a gente viu aí muitos casos que infelizmente aumenta aí uma porcentagem de 33% em comparação com o mesmo período de janeiro do ano passado. Ana, na realidade é o seguinte, a velocidade mata, né? A colocação de mais radares que controlam a velocidade é muito importante. Hoje, dos 61 aparelhos que tem instalados em Manaus, 44% estão controlando a velocidade. Desses 61, 33% correspondem aos aparelhos que vão medir quando nós estamos ultrapassando o sinal vermelho ou parando em cima da faixa de pedestre. Ou seja, é um símbolo de que nós queremos proteger o pedestre, queremos proteger a figura mais sensível, mais problemática e mais delicada do sistema de mobilidade. É necessário sim que nós façamos uma grande campanha, um grande mutirão de redução de acidentes. É necessário sim que nós melhoremos a conservação das nossas vias. É necessário que nós façamos calçadas para o pedestre andar com segurança. É necessário que nós ajustemos, que o usuário
que anda pela Manaus necessite de passarelas seguras, acessíveis e inclusivas. É necessário a gente reconstruir aquela passarela lá do Santos Dumont, na Torquato Tapajós, para que as pessoas que moram, que passam por lá, tenham a sua acessibilidade inclusiva. É necessário que a gente sempre faça as nossas faixas de pedestre sejam faixas de pedestre iluminada à noite, para que o idoso, para que a criança, para que o trabalhador, quando atravessar, seja visível ao carro. É necessário uma campanha de conscientização. Eu, como condutor, antes de ser o condutor, antes de eu estar no guidão da minha moto ou à frente do meu carro de carga, eu sou pedestre. Eu tenho que me colocar na posição do pedestre. Eu tenho que, quando eu for sair agora nesse período de carnaval, é importante. Hoje, não vou pegar meu carro ou minha moto e depois dirigir, porque eu vou criar um risco, eu vou estar fora de mim. Ou seja, eu vou evitar uma situação de perigo. Eu acho que todo cuidado é pouco. Eu não ingeri bebida alcoólica e quando eu ingerir, eu vou de Uber, eu vou de carona, eu vou de um aplicativo. Eu acho que o mais importante é que nós façamos uma campanha de preservação da vida. Os nossos números assustam. Acendeu a luz amarela agora no mês de janeiro. No início, nessa quinzena de fevereiro, essas 3 mortes desses motociclistas, coloca um alerta, é necessário nós nos voltarmos pontualmente para o condutor da motocicleta, que hoje ele representa 34% da frota que circula em Manaus. São mais de 450 mil motocicletas que circulam em Manaus. É o segundo grupo de frota da cidade. É necessário que mais de 100 mil condutores de transporte aplicativo, seja ele de carro, seja ele de moto, sejam tratados com um tratamento especial, fiscalização, acompanhamento, monitoramento, parceria, para que nós possamos poupar a vida. Agora, falando sobre pedestres, ainda segundo esses dados, 5 foram mortos também entre essas pessoas que foram vítimas de acidentes fatais aqui em Manaus nesse período de janeiro. 5 foram mortas, inclusive enquanto pedestres. Agora, para a gente aproveitar esse período chuvoso aqui em Manaus, muitas áreas chuvosas, eu gostaria que o senhor falasse para a gente sobre essas orientações. Poxa, tá chovendo, a pista tá molhada, dá aí uma freada, né? Calma, vai devagar, desacelera um pouco. Muita cautela aqui em Manaus, inclusive, nesse período de muita chuva. Eu acho que não custa nada a gente respeitar a sinalização, respeitar o limite de velocidade, respeitar que ali tem uma faixa de pedestre, seja ela semaforizada ou não. Manaus, já há um tempo atrás, só nós acenarmos, o carro parava. Brasília faz isso, Boa Vista aqui em Roraima também faz isso. A faixa de pedestre, ela necessariamente, às vezes não tem semáforo, não tem lá o semáforo aberto verde para o pedestre. Aqui basta levantar a mão que as pessoas param, dão prioridade às pessoas. Nós temos uma cidade para as pessoas. É importante ter essa solidariedade, ter esse comportamento de inclusão, ter esse comportamento de aceitar essa pessoa que é mais importante. Vamos nos colocar do lado do pedestre, vamos colocar no lugar do pedestre. A mesma coisa, respeitar o ciclista. Nós estamos entrando no período do inverno, período de chuva. Claro, a velocidade é inimiga. O pneu careca, a utilização do celular, a utilização de não utilizar o cinto de segurança, furar o semáforo, andar na contramão, fazer conversão em lugar não apropriado, fazer conversão como a gente vê diariamente. É o motociclista passando pelo canteiro central num local onde é o pedestre que tem passagem. Ou seja, são condições de riscos que levam à insegurança, levam a se você intimidar as pessoas a andarem nessa cidade que é de todos nós. Eu acho que esse é um processo em que nós temos que continuar lutando pelo bom comportamento no trânsito, a conscientização como cidadão e cobrando uma ação conjunta
governo federal, governo do estado, prefeitura, para que os projetos de mobilidade urbana atendam à necessidade da população se deslocar através de um transporte público mais seguro, mais inclusivo, mais confiável e, acima de tudo, que seja mais integrado com toda a cidade. Com certeza, muito obrigada pelas informações. Seu Manuel Paiva, especialista em trânsito, falou com a gente sobre esses dados que repercutiram bastante em comparação desse ano com o ano passado, no mesmo período de janeiro. E agora, Eduardo, a gente segue por aqui mostrando principalmente